Naquela manhã, o saguão do aeroporto internacional parecia uma vitrine de pressa e promessas. Eu, Mara Souza, viúva de 66 anos e avó dedicada aos meus gatos, entrei com a mala pequena batendo no piso frio. O ar gelado soprava pelo espaço aberto, misturado ao cheiro de café e detergente de limpeza que sempre me lembrava a casa. Cartões de embarque, painéis piscando avisos, vozes largas anunciando portões já trocados, tudo parecia rotineiro, até que a cadeira de equilíbrio da minha vida começou a tremer. Inês Martins, nora pragmática da família, surgiu na minha frente como quem chega para redesignar o mapa de uma viagem antiga. Sem cerimônia, ela tomou o bilhete das minhas mãos e o rasgou com um estalo seco que cortou o ar entre nós. "Você não vai mais para a Disney, Mara", disse, a voz baixa mas cortante, como quem decide o futuro de alguém em segundos. "Fica aqui para cuidar dos gatos, é isso que você faz melhor agora." O mundo ao meu redor pareceu diminuir. O riso de alguns passageiros se desfez em sussurros curiosos e as mãos passaram a tremer leve, o peito endurecido pela surpresa. Antes que eu pudesse digerir o golpe, o passaporte foi arrancado da minha pasta, levado pela corrente de pessoas que não tardaríamos a reconhecer como plateia. Inês o agarrou pela borda, operando com a frieza de quem sabe onde tudo deve ficar. O documento evaporou no interior do casaco dela, desaparecendo em silêncio entre os paletós cinzas e a pressa de quem precisa seguir. A fila recuou 1 passo, 2 passos, como se cada pessoa fosse parte de um teatro improvisado, onde eu era a única personagem sem roteiro. Eu, porém, soube, naquele instante, que minha identidade não podia ser roubada tão rapidamente. Mesmo sem o passaporte, eu tinha que pensar, agir e não ceder. Sem ele, eu era menos eu. Dirigi-me ao balcão de atendimento com o coração ainda em choque, mas firme nos olhos. Lá, utilizei o cartão adicional para cancelar as passagens. O atendente confirmou, entre um clique e outro, que o bilhete havia deixado de existir e que o custo já era certo na fatura futura. A perda financeira era apenas o começo. Cada minuto que eu via se transformar em atraso era uma provocação pública ao meu direito de decidir, de viajar sozinha, de cuidar dos gatos, sem pedir permissão. O som de voz que se eleva, o peso da tela que registra números, a distância entre o que eu planejava e o que agora restava, tudo isso gritou dentro de mim que eu precisava transformar aquele golpe em uma oportunidade de mostrar quem manda naquele espaço. Ao redor, a atmosfera do aeroporto parecia ganhar contornos de batalha silenciosa. Inês continuava com a máscara de quem cuida, de quem impõe limites, com uma paciência que machuca apenas quem é paciente demais para perceber o custo real do jogo. Eu, Mara, respirei fundo, tentando não tremer, e comecei a vasculhar o meu bolso em busca de qualquer coisa que pudesse me servir como pista. Encontrei uma folha amassada, quase invisível no fundo da jaqueta. Um extrato de cartão com cobranças repetidas, pequenas marcas que não provavam nada sozinhas, mas que podiam indicar manipulação se olhadas com cuidado. Havia também uma nota dobrada, meio escondida, com datas que não batiam com os compromissos que eu lembrava. Não era prova cabal ainda, mas era algo. Entre o roçar dos pés dos passageiros e o zumbido do sistema de som, percebi que aquele detalhe poderia virar chave tarde ou cedo. No meio do turbilhão, uma ideia piscou. Se eu partisse do princípio de que precisava agir com uma audácia contida, talvez pudesse provar que não sou apenas uma pessoa a quem se diz o que fazer. E se aquele rasgo de bilhete, aquele aplique de documento que me deram como arma, fosse a primeira pista de uma conspiração maior? Se você também não aceitaria ver alguém usar o controle da família para te deixar para trás, comente seu limite nos comentários. Qual seria a sua linha de defesa diante de um abuso velado? Eu precisava de voz, de testemunha, de prova que não caísse na interpretação de quem já decidiu o que é certo. Enquanto as luzes do aeroporto piscavam e o murmurinho da multidão crescia, a cena se desenrolou até onde eu pude ver. Inês permanece ali, firme, olhando para mim com aquela mesma expressão que parece dizer que tudo tem jeito desde que você aceite o preço. E antes que eu pudesse apagar a última centelha de dúvida, ela me lançou o olhar que não era apenas de cúmplice, era de alguém que sabe que tudo está apenas começando. Ela me observou com um olhar frio. "Isso não fica assim",
deixando a frase suspensa. Horas depois do choque que ficou marcado na minha memória, o terminal me parecia um barco parando em uma praça de peso e silêncio. O ar frio entrava pelas portas automáticas, me empurrando para dentro de uma névoa de anúncios que repetiam nomes, números e horários. Eu, Mara Souza, 68 anos, ainda tentando entender o que significava ter sido despojada da própria autonomia diante de uma família que eu sempre considerei minha base, senti o peso de cada passo naqueles azulejos frios. A primeira coisa que capturei foi um papel pequeno, o extrato do cartão adicional, que insistia em me seguir como uma sombra. O papel não parecia apenas um registro, era uma evidência de que as cobranças vieram, repetidas, para cancelar as passagens que eu já tinha pago. Enquanto eu segurava o extrato, os números pareciam dançar, como se quisessem me derrubar com o peso daquilo tudo. Nora não estava ao meu lado ali, mas a tensão no ar dizia que observaria cada movimento meu. O corredor cheirava a café forte e a detergente de limpeza, e o som constante dos carrinhos rangia como se fosse uma prova a cada volta de esquina. A cada passo, eu lembrava do bilhete rasgado no fim da última manhã, aquela marca de violência contida que me disse que a disputa não ia terminar ali. As marcas no extrato eram claras, cobranças repetidas no cartão adicional, e cada linha parecia insinuar que alguém, de dentro da nossa casa, manipulou o que eu acreditava ser minha própria viagem. Enquanto eu tentava assimilar tudo, chegou Ana Lúcia Ferreira, advogada, com aquela calma que parece ter sido treinada em tribunal. Ela abriu a pasta encadernada, mostrou documentos que brilhavam sob a luz fria do aeroporto e disse, quase sussurrando para não chamar atenção entre os comerciantes e passageiros, que havia caminhos legais. 2 trilhas surgiam. A primeira, contestar juridicamente cada cobrança e exigir a devolução, com o respaldo de extratos, datas e testemunhas. A segunda, buscar uma via de viagem com os meus gatos garantida por normas de proteção animal. Ana Lúcia explicou cada etapa com voz firme, sem prometer milagres, apenas passos práticos que eu precisava seguir sem hesitar. Eu ouvi, apenas, o barulho da minha respiração se alinhando ao tempo do relógio na parede, marcando o compasso de uma estratégia que começava a ganhar forma. Pouco depois, o meu amigo Roberto Alves apareceu num corredor próximo, quase que por acaso, com o jeito dele de quem observa sem querer se intrometer, mas sempre com algo a dizer. Ele confirmou rumores que vinham circulando entre um grupo de colegas de trabalho e vizinhos. Inês tinha um modo de conduzir a situação com uma máscara de cuidado que escondia um cálculo frio. Roberto me contou, baixo, que havia comentários sobre manipulação de informações dentro da família, sobre uma linha tênue entre proteger a mãe e manter o controle. Ouvir aquilo fez o peso mudar de lugar na minha cabeça. Fiquei firme, porém, consciente de que não poderia me deixar abalar pela opinião alheia. A verdade precisava ser trazida para a luz para que não quebasse a minha dignidade diante de quem me observa. Foi então que chegou uma mensagem. Não foi de uma desconhecida, foi de alguém próximo, alguém cuja confiança eu valorizava. A mensagem era enigmática, direta ao ponto, sem rodeios. Procurei o bastidor escondido entre os papéis que eu já tinha e encontrei uma pista que poderia derrubar a farsa que eu já suspeitava. A pessoa dizia que não era hora de esperar pela fala dos outros, que eu precisava agir com provas, com documentos, com lembranças físicas que não se dissolvem com o tempo. A voz no meu peito respondeu com silenciosa urgência. Não é hora de ficar refém do que todos querem acreditar. É hora de provar o que aconteceu. Entre uma voz que me lembrava de não me deixar levar pela pressão pública e outra que gritava que eu deveria avançar com o que já estava à vista, eu respirei fundo e voltei aos papéis. Olhei para o extrato, novamente, agora com olhos de quem sabe que cada linha é uma pista, cada assinatura, uma linha de defesa. Olhei para Ana Lúcia, que já começava a preparar um dossiê com a ajuda do meu círculo de confiança, e pensei que, embora o peso da casa ainda me pressionasse, eu não poderia recuar diante de uma injustiça tão direta. Era hora de conectar os pontos, de ligar as cobranças ao comportamento de Inês, de ligar as datas aos compromissos que a família dizia manter, de entender por que alguém,
tão próximo, teria a intenção de me manter sob controle usando meu próprio dinheiro. O aeroporto não parava de emitir sons, mesmo com a minha mão firme segurando o extrato. O som da caixa registradora do vendedor de sorvete, ao lado, parecia uma ironia do destino. O dinheiro que não é meu para perder continua a falar, e eu, que sempre me orgulhei de minha autonomia, percebi que não bastava apenas reagir. Eu precisava agir com o recurso que me resta, a verdade, com provas que não podem ser diluídas em meras justificativas. A advogada mostrou-se confiante ao dizer que havia caminhos legais para proteger meus gatos e para que a viagem pudesse acontecer com regras claras, sem abrir mão de ninguém, mas ao mesmo tempo sem que eu me curvasse a um acordo injusto que eu não aceitava. Enquanto isso, o extrato continuava a falar comigo em silencioso código de números. Cada linha parecia uma confirmação de que alguém próximo ao meu lar criara uma narrativa para me manter sob controle. Eu sabia que não poderia aceitar que a verdade fosse manipulado como se fosse apenas mais uma voz na sala de estar da nossa casa. O peso do que estava por vir não era apenas financeiro, era a reputação, era a autonomia, era a promessa que eu fiz a mim mesma de não abandonar meus gatos nem recuar diante de quem tenta me dominar. E no meio de tudo, a mensagem enigmática me empurrava para frente, para que eu fosse tão determinada quanto possível, sem permitir que o medo me guiasse. A tela de um extrato revela algo inesperado, interrompendo a confiança. Horas depois da explosão de silêncio que caiu sobre o saguão, Mara sentiu o peso daquelas informações como uma mala que não cabia mais no ombro. A sala de embarque ainda cheirava a café passado e álcool em gel, e os alto-falantes berravam anúncios sem fim. Naquela mesa de vidro, Mara reuniu Ana Lúcia Ferreira, a advogada que trazia o ar de quem não tem medo de perguntas difíceis, e Roberto Alves, o amigo de longas datas que aparecia quando a vida pedia coragem. Do lado de fora, a família permanecia em silêncio contido, como se cada respiração pudesse derrubar a máscara que Inês insistia em manter. Entre papéis, extratos e cadernos usados, nasceu um dossiê de evidências que começou a parecer menos teoria e mais prova. Prova de uso indevido do cartão adicional era apresentada naquela audiência informal, um momento tenso em que a sala ganhava o peso de um tribunal improvisado. Ana Lúcia abriu o envelope com cuidado e deixou à vista o conjunto de cobranças repetidas, alinhadas como se tivessem sido gravadas com pinças sobre Mara. O peso do movimento era mudo, mas inegável. Alguém havia acionado o cancelamento da viagem sem que Mara estivesse ciente. O ambiente mudou. Inês tentou manter a pose de quem só pensa no bem da família, mas a linha de voltas da conversa já mostrava contornos de inverdade. Mara fixou o olhar no vidro da mesa, sentiu a garganta seca, e o custo daquilo tudo ficou claro. Não era apenas dinheiro, era o direito de decidir sua própria rota. Pouco depois, Ana Lúcia leu trechos de documentos que pareciam respirar com a certeza de quem sabe o que faz quando a ética entra em confronto com o orgulho. Aqui está o que precisamos, disse a advogada com a voz firme, como quem entrega uma bússola às próprias mãos. Roberto, que até então havia estado mais como observador, ergueu a cabeça e confirmou rumores que Mara ouvira há semanas. Alguém na família cruzava linhas, usava informações como se fossem escudos. Não era apenas uma discussão de poder, era uma tentativa de apagar a própria história com uma assinatura de silêncio. O ar entre eles mudava, ficando mais curto, mais rígido, e Mara percebeu que o jogo tinha passado a ter regras próprias, não escritas, mas sentidas no corpo de cada um. Àquela altura, Mara recebeu uma mensagem de alguém confiável, um sinal que chegou sem ruídos. Havia uma pista nova, um caminho que não dependia de fragilidade emocional, mas de decisões. O passaporte, dizem, poderia estar escondido com alguém próximo, não longe, não em uma gaveta de aeroporto, mas entre as próprias mãos que cercavam a família. A ideia abriu uma porta para o que viria a seguir, uma nova linha de investigação que alinhava o que já sabia com o que ainda precisava provar. Mara guardou o peso deste novo papel com a seriedade de quem sabe que, para proteger os gatos, precisa proteger a verdade.
O que começou como uma sombra de dúvida ganhou naquele instante a forma de uma investigação que não admitiria falhas. E então surgiu o aliado improvável que parecia ter aparecido ao lado de Mara sem aviso. Roberto se adiantou para defender, alto e claro, o que era justo expor diante dos que duvidavam. Em voz baixa, ele disse que não haveria mais segredo entre amigos, que a honestidade não é uma opção e que a verdade precisa de vozes dispostas a encará-la sem cortes. A cena mudou de tom. Houve um movimento de assentos, um sussurro entre Ana Lúcia e Mara, e olhares que falavam mais do que palavras. O aliado, que antes era apenas um fio de apoio, tornou-se um ponto de apoio sólido, alguém que não recuaria diante de uma evidência, alguém que confirmava que havia uma linha que não se poderia cruzar sem consequências. A sala inteira prestou atenção ao que era dito, porque cada frase carregava a promessa de que aquilo não ficaria no escuro. Apesar do peso das novas informações, Mara não recuou. Horas depois, ela pediu que o grupo se reunisse de novo, dessa vez com o ar de quem sabe que o tempo não está ao lado de quem prefere o silêncio. O dilema se abriu com clareza: confrontar publicamente ou manter a calma para buscar a justiça de forma interna. O custo de cada escolha pesava na mesa. Em uma direção, humilhação potencial para a nora; em outra, a possibilidade de manter a dignidade preservando ao mesmo tempo a própria história. Mara respirou fundo, cada suspiro desenhando uma linha de ação. Ela precisava agir, não por vaidade, mas para que as evidências falassem sem falhar. Foi num desses momentos de decisão que, a cada linha de papel lido, Mara sentiu a determinação enfraquecer a inércia que a paralisava desde o começo. O dossiê crescia com cada nova peça. Uma carta aqui, uma planilha ali, um nome que aparecia como pista, tudo somando a um quadro que começava a ter bordas nítidas. A cada passo, a pressão da multidão familiar aumentava, e com ela a clareza de que o uso de vias legais não seria apenas uma opção, mas uma obrigação para que os gatos tivessem um lugar seguro e Mara pudesse finalmente retomar o controle de sua própria vida. A cada linha, Mara encontrou coragem suficiente para não deixar o passado ditar o seu futuro. Foi ali, entre papéis e testemunhas, que Mara consolidou a convicção de que precisava de uma resposta que não fosse apenas emocional, mas juridicamente sólida. O peso da discussão não se perdeu na sala. Ele se tornou a bússola que a orientava para um caminho sem retorno. O momento chegou, e o grupo reconheceu publicamente a necessidade de agir com firmeza, uma resposta que não se entregaria à pressa nem ao medo. O que estava em jogo já não era apenas a viagem, era a dignidade de uma mulher que sempre cuidou dos seus, sozinha, sem pedir permissão. Mara olhou ao redor, viu aquele círculo de apoio se fechar em uma linha de força e deixou claro que a justiça era o próximo passo, sem mais ilusões. Mara se compromete com uma ação legal que não pode ser desfeita. Um relatório médico apareceu na tela do saguão, citado pela advogada durante a breve audiência informal que varria o aeroporto de rumores. Dizia, sem floreios, que meu corpo carregava uma tensão cravada na pele, o coração batendo fora do compasso, o sono quebrado por pensamentos repetidos sobre uma viagem que não cabia mais na minha agenda. A cada palavra lida, meu silêncio parecia pesar mais. Não era exibicionismo. Era a legitimidade de minha dor ganhando peso diante de quem insistia em reduzir tudo a palavras de cuidado e silêncio conveniente. Quando a médica foi citada como fonte, o corredor inteiro olhou para mim como quem espera uma falha, e ainda assim encontrei firmeza suficiente para manter a cabeça erguida. Habitei aquele estresse com uma determinação que não admitia descontrole, e tratei, em cada respiração, de não permitir que a notícia se transformasse em corda que me prenderia a uma história que não era minha. Logo depois, Inês ergueu a voz com aquele tom de quem sabe a própria verdade e não tem pressa em provar. Ela tentou desviar a atenção para acusações antigas, que, segundo ela, colocariam em dúvida minha memória, meu juízo, minha legitimidade como mãe-avó que deveria abrir mão de uma viagem para ficar com os gatos. Foi um movimento calculado, dizer que tudo havia sido pensado para o bem da família, para evitar o desgaste de uma viagem longa numa época de crise.
O ambiente ficou tenso, as cadeiras rangiam, e as perguntas que ninguém fazia foram se tornando ecos na sala. Eu ouvia as palavras como se fossem martelos batendo sobre uma madeira antiga, lembranças usadas como arma, ressentimentos que, instead de dissipar, se tornavam protetor de uma imagem que eles queriam manter intacta. Não respondi aos ataques. Mantive o olhar firme, a respiração controlada, esperando o momento certo para agir sem quebrar o joelho da minha própria dignidade. Ana Lúcia, a advogada que sempre chega com documentos que pesam como pedras de rio, abriu o notebook e começou a ler, sem pressa, uma série de papéis que falavam por si mesmos. Entre eles, havia uma sequência de mensagens e recibos que demonstrava, com clareza quase clínica, a manipulação do cartão adicional para ativar o cancelamento das passagens. O que seria apenas ruído financeiro ganhou corpo de evidência pública quando a octanagem de cada linha foi exposta diante de todos. O que parecia conversa entre cuidadora e cuidadosa revelou um laço de controle que ultrapassava a simples tentativa de manter a ordem. O dossiê ficou claro para quem quisesse ver. Havia uma linha de ações estratégicas, uma teia que prendia respostas sem que eu precisasse pedir. A repercussão não se detinha em nossa casa. Já escurecia pelos telões da imprensa e dos corredores de frente, onde jornalistas anotavam cada frase dita, cada expressão que cruzava o meu rosto. A ideia de que alguém poderia distorcer a verdade para manter o poder deixou de ser apenas suspeita para se tornar notícia, para mim e para aqueles que me cercavam. Foi então que surgiu o quarto movimento, aquele que prometia um desfecho que pudesse me libertar sem abandonar o cuidado que eu sempre oferecia aos meus gatos. Um relatório de viagem alternativo foi preparado, desenhado com o cuidado de quem respeita a lei e as necessidades dos animais. Pessoas que entendem de logística do lado de cada fronteira discutiram rotas, horários e as etapas que fariam da viagem uma coisa segura, respeitosa e, sobretudo, legal. Os peritos, atentos aos detalhes, sugeriram vias que permitiriam viajar com os gatos sem expor a eles riscos desnecessários, caixas apropriadas, alimentação, pausas estratégicas, documentação em dia. Pela primeira vez desde o começo dessa noite, ouvi a palavra possível ganhar peso de verdade. Não era apenas uma promessa vazia, era uma alternativa concreta, um mapa que me oferecia um caminho que não dependia da benevolência de quem tentava controlar tudo o tempo inteiro. No meio disso tudo, o peso da decisão continuava pesado sobre meus ombros. O dilema não era simples. O que vale mais? Manter a paz da família, mesmo que isso exija abrir mão de uma autonomia que sempre lutei para conservar, ou insistir na justiça pública, encará-las as situações com a verdade exposta, doa a quem doer? A cada passagem de página, cada linha lida em voz baixa pela minha advogada, a balança pedia que eu escolhesse com cuidado, perdas a curto prazo para ganhos que ainda pareciam distantes, mas que poderiam redefinir não apenas minha viagem, mas o modo como todos nós nos relacionamos dali para frente. A pressão pública aumentava. Numerosas câmeras, perguntas de jornalistas, olhares de familiares que por um instante pareciam medir a minha coragem. E ainda assim, eu não estava sozinha. Minha advogada, Ana Lúcia, e Roberto, meu amigo, estavam ali, não como espectadores, mas como parte do sofrimento que se transforma em ação. O tecido de minha decisão começava a ganhar contorno a partir daquilo que era palpável. Documentos legais alinhados, um extrato de cartão que mostrava o caminho real até a justiça e a certeza de que meus gatos não ficariam para trás, mesmo que o preço a pagar fosse elevado. Se você sente a injustiça desta batalha, comente sua reação. Diga se concorda que a lei pode, às vezes, ser a única balança capaz de manter alguém em pé quando o chão parece falhar. A tela de um extrato revela algo inesperado, interrompendo a confiança. Quem está realmente manipulando quem neste momento? Naquela manhã, o saguão do aeroporto parecia uma fronteira entre a promessa de uma viagem e o peso de uma traição exposta. Eu, Mara Souza, viúva com a vida fixa nos gatos que chamo de família, sentir o ar frio entrar pela gola do casaco enquanto os recursos do dia viravam testemunhas. O que não era surpresa era o olhar sereno de Inês Martins.
A nora que eu tentava manter perto da mesa de jantar, mas que carregava um mapa oculto de poder. Os extratos surgiram na tela do meu celular como pedras frias caindo sobre uma superfície mole. Vínculos financeiros com terceiros, contratos que eu não assinei, transferências que cruzavam nomes estranhos. Não era coincidência, era uma engrenagem que girava para me impedir de ir onde eu sempre quis, viajar com meus gatos, manter minha autonomia, defender meu espaço. Cada linha dos papéis trazia um preço que eu não poderia pagar com silêncio. Respirei devagar, contei até 10 e aceitei que a verdade não cabia em promessas nem em simpatias públicas. Cabia em documentos, nos recibos, nos e-mails que não mentiam. Logo depois, Ana Lúcia Ferreira, minha advogada, entrou na sala de embarque com a calma de quem sabe que o tempo não é apenas relógio, é prioridade. Ela abriu a pasta, mostrou opções claras: contestar cobranças, requerer devoluções, exigir medidas protetivas para que meus gatos acompanhassem a viagem sem riscos e, sobretudo, estruturar um caminho legal que protegesse minha autonomia sem entregar minha dignidade. Enquanto falávamos, o interminável zumbido dos alto-falantes parecia marcar cada decisão, cada prazo. Roberto Alves, meu amigo de muitos cafés compartilhados, confirmou rumores de manipulação que pairavam sobre Inês em público não para humilhar minha pessoa, mas para esconder o que se movia nos bastidores. Não era apenas ressentimento, era uma estratégia calculada para manter a ordem sob o teto. E, naquela mesma linha de pensamento, recebi uma mensagem enigmática de alguém próximo, alguém que eu considerava confiável, apenas até o ponto em que as informações começavam a parecer pesadas demais para serem apenas boatos. Prometia clareza, desde que eu não perdesse o equilíbrio. Guardei o celular, risquei frases no meu caderno e entendi que as peças estavam se encaixando, ainda que doía cada encaixe. A cada passo, o peso da verdade ensinava uma lição antiga. A calmaria falsa é um obstáculo, e a justiça não fica parada diante de uma cortina bem posta. Naquela hora, minha filha veio até mim com o peso do mundo nos ombros, a voz baixa, quase medindo cada palavra. Ela não pediu permissão, nem condenou o que eu já sabia que precisava fazer. Apenas disse, com a firmeza que vem de um coração que não aceita humilhação: se a viagem com os gatos realmente vai acontecer, as regras têm que ser claras, a supervisão precisa existir, a documentação tem de estar pronta. Não houve ofensa ali, apenas a verdade que precisa nascer dentro de casa para não morrer na sala de reuniões. Foi como acender uma vela numa sala que já estava tomada de sombras. De repente, havia espaço para a autonomia, desde que tivéssemos responsabilidade compartilhada. Com o apoio da família, consegui transformar promessas em passos práticos. Os gatos viajarão em uma rota legal, com garantias de bem-estar, cada exigência documentada, cada firma reconhecida. Inês tentou manter a pose de cuidadora, apresentando o discurso de proteção da família, mas o peso das evidências já não cabia apenas na aparência. Respondia por si. A tensão ficou evidente na mesa, entre reformulações de culpa e justificativas de necessidade, e eu soube que o caminho não seria fácil, mas seria meu. À medida que o dia avançava, Inês elevou o tom em público, tentando mascarar o que já pesava demais nos ombros de todos. Admitiu falhas, ainda que tentasse reformular o papel dela na história. Não era uma vilã, apenas alguém que calculava cada passo para evitar a derrota. A tentativa de redenção soou como uma máscara mais pesada ainda, pois o custo recai sobre quem menos pode pagar o preço. Meus gatos, minha autonomia, minha reputação dentro da casa que não aceitaria perder de modo fácil. O peso da revelação ficou suspenso no ar, como uma cortina que não fecha, e eu não cedi. Garanti aos meus gatos a proteção que merecem. Organizei minhas várias planilhas de prova e mantive a voz firme para que ninguém duvidasse de quem eu era. Se você fosse Mara, que decisão tomaria? Comente como lidaria com essa situação. E então, como se o ar tivesse se partido em dois, algo antigo surgiu. Um bilhete esquecido, uma peça de papel que não deveria ter chegado às mãos de Inês. Um bilhete antigo apareceu, revelando um acordo que mudava tudo. Naquela casa da família, a tarde se esticava como uma mão pesada sobre o topo da mesa. Eu, Mara,
fiquei na soleira por um instante, observando Inês preparar o cenário com a serenidade de quem sabe que cada palavra pode virar o jogo. O cheiro de café frio flutuava, o relógio de parede anotava segundos como se cada tic-tac fosse uma decisão, e os gatos olhavam inquietos das caixas de transporte ao chão. Eu respirei fundo, segurei a própria voz e entrei. O ambiente inteiro parecia respirá-la, a imagem de que eu era a convidada que não deveria ter retorno. Inês abriu o sorriso de quem finge acolhimento. Vamos colocar as cartas na mesa, Mara. Não há necessidade de dramas, disse ela, com a cadência de quem domina a sala. Eu respondi que não sou drama, sou autoridade sobre o que é meu. Ela manteve a postura pública de cuidado, mas lá no fundo, seus olhos examinavam cada mínimo sinal meu. O silêncio entre nós durou um instante que pareceu uma eternidade. 2 mundos numa mesma sala, meus gatos em caixas, as testemunhas de um caso sem reconhecimentos oficiais ainda. Eu ouvi o zumbido dos aparelhos de ar, o ruído distante dos carrinhos de bagagem, o anúncio que parecia cobrar minha coragem. Então, a conversa começou. Logo, meus olhos encontraram os de meus filhos, que estavam ali como testemunhas involuntárias de uma história que não aceitam como ficção. Eles não sorriram, apenas respiraram mais devagar, como se soubessem que cada frase pode pesar mais que uma âncora. O mais velho, o que sempre taxou de exagero qualquer tentativa de controle, afastou-se do centro e ficou próximo à janela, como quem observa a distância para entender o que precisa dizer. A mais jovem cruzou os braços, não para se defender, mas para medir quem tinha razão neste campo de batalha. E ali, de repente, a casa não era mais o abrigo que eu conhecia. Era uma arma apontada para a minha autonomia. Ana Lúcia, a advogada que me representa, entrou com uma tranquilidade que não deixava passar nada sem ser notado. Ela abriu um envelope e tirou dele uma pilha de papéis, indicando com a cabeça que o momento exigia provas concretas, não promessas. A leitura começou de forma seca. Uma cláusula de proteção de animais que impede a retirada dos meus gatos sem cumprir certas condições legais. Inês tentou descreditar a ideia, apontando que aquilo era apenas uma formalidade, uma proteção necessária para evitar uma fuga da responsabilidade. Mas Ana Lúcia mostrou o relatório com os carimbos, mostrou a linha de tempo, mostrou que o direito não é uma vela acesa para iluminar sentimentos, mas um conjunto de pesos que pode derrubar fantasmas se houver equilíbrio. Foi então que Inês, olhando para os meus olhos, fez a promessa que eu temia ouvir: reformar toda a dinâmica da casa para manter o controle, para não abrir mão do protagonismo que, segundo ela, protege a família. Não era apenas uma proposta de conversa, era uma nova regra que, para que exista, exigia que alguém cedesse mais do que o outro. E ali, no meio daquele corredor entre a sala e a cozinha, ouvi a voz de Mara, que não era a voz de raiva, era a voz de alguém que sabe que o futuro depende das palavras ditas hoje. Perguntei em voz baixa se era possível manter a dignidade sem apagar as falhas, e a resposta ficou suspensa no ar. Há uma memória que me acompanha desde antes do encontro, uma conversa silenciosa entre Mara e Ana Lúcia, a advogada, que ficou guardada como um segredo entre eles. Naquela noite, antes de tudo se desenrolar, falamos sem palavras, ajustamos o tom dos gestos, calibramos o que poderíamos dizer sem ferir as pessoas com quem tínhamos laços. Hoje, esse silêncio apareceu de novo em cada pausa entre uma frase e outra, como se a verdade exigisse ser mordida pelas próprias paredes para não sair correndo pela casa atrás de alguém. Caso você estivesse na minha posição, que escolha você faria? Eu ouvi a pergunta na sala, uma espécie de teste para o coração, e deixei que as vozes do outro lado respondessem primeiro. Minha resposta não veio em juras de fidelidade nem em promessas fáceis. Veio em ações. Mostrei os extratos, agarrei o dossiê entre as mãos, chamei Ana Lúcia para repetir o que já sabíamos e indiquei com firmeza que não iria me calar. Os olhos dos meus filhos se inflamaram com uma mistura de orgulho e medo, e eu sentia a força de que não estava sozinha no caminho. Eles estavam ali, de pé, não como plateia, mas como parte da solução. A advogada ergueu o documento com a clareza de quem entende o custo de cada decisão
e a sala pareceu segurar a respiração quando a cláusula de proteção de animais ganhou o peso que merece dentro de qualquer tribunal doméstico. E então, a promessa de reforma foi lançada sobre a mesa, não como uma solução, mas como uma sentença social. Ninguém pode esperar que tudo volte a ser como era. A casa vai mudar de forma, com regras, com supervisão, com a presença de alguém que saiba cuidar sem dominar. Inês tentou de novo apresentar uma saída que soava como conserto rápido, mas as palavras dela tropeçaram em si mesmas, revelando que o que ela chamava de proteção era, na prática, uma forma de manter o poder. Eu, por minha vez, não retrocedi. Não pedi perdão por existir. Pedi respeito pela minha autonomia, pela segurança dos meus gatos, pela dignidade que a minha idade ainda merece. As mãos de todos tremiam, inclusive as minhas, mas eu não permiti que o medo me conduzir fosse o suficiente para me render. O relógio na parede pareceu acelerar em alguns instantes, marcando as decisões com batidas quase audíveis. O atrito entre o passado que se recusa a desaparecer e o futuro que precisa nascer se enroscou na conversa entre nós. A cada frase, a cada gesto, ficou claro que a reconciliação vinha com condições, que o quanto alguém aceitava abrir mão dizia muito sobre quem estava disposto a abrir mão de si mesmo. E no meio do diálogo, a família começou a se mover, não para escolher um lado, mas para entender qual lado caberia a cada um quando a linha entre cuidado e controle foi finalmente reconhecida. Foi quando a conversa mudou de tom, não porque alguém cedessem, mas porque alguém mostrou que poderia haver uma saída que preservasse o essencial sem apagar o que já foi perdido. A sala ganhou uma nova energia, a de que o dentro de casa não precisa ser uma prisão, e o direito de viajar com quem se ama pode coexistir com a responsabilidade que temos para com quem depende de nós. A cada parada para respirar, alguém recordava que a vida não é apenas uma batalha de vontades, mas uma construção de regras que sustentam o que importa. E no instante em que a verdade começou a ser dita com mais clareza, a frase que ninguém ousava proferir, mas que todos podiam sentir no ar, ganhou forma entre a luz que entrava pela janela. A reforma familiar terá custos práticos para todos. O peso da frase caiu sobre os ombros de cada um. Ninguém escapou sem pagar a conta de uma decisão coletiva. O próximo passo ficou suspenso, esperando por quem deveria assumir a responsabilidade final pela decisão. Naquela manhã, o corredor do aeroporto parecia menos espaço para partidas e mais tribunal de provas. Eu, Mara Souza, 68 anos, viúva e avó de 2 gatos, segurei firme a alça da mala enquanto as telas repetiam anúncios. Então surgiram os papéis de um inquérito público. Documentos que mostravam que Inês tentara desviar recursos da nossa família. O peso da notícia me descolou o ar da garganta. A indignação latejou na pele, mas não transpareceu na expressão. Não chorei ali. Respirei fundo e jurei que a minha resposta seria com método, não com raiva desenfreada. Às 11 horas, sentei com Ana Lúcia Ferreira, minha advogada, para desenhar uma resposta legal que protegesse meus gatos e assegurasse minha viagem dentro da lei. Propus um plano claro, completo, sem brechas, caixas de transporte certificadas, atestado veterinário atualizado, seguro de viagem, autorização de bem-estar animal em cada etapa, check-ins com alguém da família e uma rota que não dependesse da boa vontade de ninguém. A ideia era mostrar que eu ainda tinha autonomia, mesmo diante do ruído do tribunal privado que a minha família montava em volta de mim. O esboço ganhava corpo, mas não era vitória ainda. Era o esqueleto de uma estratégia. Às 16h30, naquela mesma tarde, a filha de Mara, mediadora da família, entrou na sala com voz firme e olhos que pediam honestidade. Ela ouviu o plano e, sem hesitar, disse que concordava com a viagem desde que as regras fossem cumpridas, sem exceção. Falou da transparência, contas abertas, testemunhas disponíveis e, sobretudo, que nenhum gato fosse exposto a risco desnecessário. A condição não era humilhar ninguém, era manter a dignidade dos meus 4 clientes peludos. O acordo em torno da mesa começou a ganhar peso real e a esperança cautelosa se insinuou entre nós. À noite, a pressão cresceu como uma cortina pesada na sala de visitas. Inês, acossada pelos fatos, tentou encaixar as peças de forma a preservar sua imagem.
reconheceu falhas, porém insistiu que tudo ficara para proteger a família da vergonha que poderia vir à tona. Entre os papéis, um envelope esquecido chamou minha atenção. Uma assinatura antiga, escondida numa peça de contrato com terceiros, algo que não reconhecia. O traço da caneta parecia uma pista tímida de que havia muito mais por trás do que o mundo via publicamente. A descoberta não provava nada sozinha, mas abriu uma fresta para o que viria a seguir. Durante a semana seguinte, as leituras de documentos, as conversas com Ana Lúcia e a memória em fogo foram redes de ação. Retomei o conteúdo do plano de viagem com regras para gatos e apresentei à família uma proposta de viagem legal que ninguém poderia negar. A filha de Mara manteve a linha que havia traçado. Se os papéis permanecessem puros e as regras obedecidas, então a viagem poderia acontecer. A partir dali, os telefones apitaram, os detalhes foram ajustados e a dinâmica familiar começou a mudar sob o peso da verdade aceita. Se quiser acompanhar o desfecho, inscreva-se para ficar junto da jornada de Mara. É revelado que a reforma familiar terá custos práticos para todos. Eu, Mara, sentei-me na cadeira da sala de jantar, o tampo frio sob as mãos entrelaçadas e o ruído constante dos anúncios do aeroporto atravessando as paredes da casa. A família circulava pela cozinha como se cada passo pudesse selar uma decisão. Naquela reunião, não havia palco para dramas silenciosos. Havia um acordo claro, quase clínico. Viajaríamos naquela noite, eu levaria meus gatos e tudo seria acompanhado por uma supervisão legal rigorosa para evitar qualquer abuso de poder dentro do círculo que eu tanto amava. Inês manteve o sorriso que tentava parecer cúmplice, mas o peso da sala dizia outra coisa. O controle não seria assinado sem custos. A lua entrava pela janela, refletindo nas taças e nos documentos sobre a mesa, e eu percebi que já estava ficando impossível não agir com firmeza. Horas depois, a advogada Ana Lúcia chegou com uma pasta pesada de papéis, o cheiro de papel novo misturado ao café frio que pairava no ar. O acordo de viagem ganhou uma forma visível, cláusulas que garantiam a proteção dos meus gatos, regras para embarque, quem fiscalizaria cada etapa e o compromisso da família de respeitar o meu direito de viajar, desde que tudo estivesse dentro da lei e do bem-estar dos animais. Em voz baixa, Ana Lúcia explicou como cada cláusula transformaria o que parecia um conflito banal em uma situação regulada, com prazos, testemunhas e responsabilidade clara. A nora, Inês, tentou manter o rosto calmo, mas o brilho nos olhos denunciava que a jogada não seria simples de engolir. Roberto, meu amigo, acenou com a cabeça em sinal de apoio, e o silêncio, antes apertado, ganhou o contorno de uma aliança. Pouco depois, chegou o momento em que o passaporte de Mara retornou ao meu bolso, acompanhado de um ofício de proteção aos gatos que parecia uma cortina invisível para quem ousasse tirá-los do meu lado. Não era apenas uma devolução, era uma autorização formal para que os meus 2 companheiros de pelo menos 6 patas convivam comigo na viagem, com guias, veterinário autorizado e a supervisão de alguém de confiança. A sensação foi imediata. A segurança dos meus gatos não seria mais objeto de barganha. A cada linha lida, o peso antigo do risco se desfazia um pouco, mas o ar continha ainda a tensão de quem sabe que o jogo não acabou. Inês tentou, de modo sutil, insinuar que o acordo poderia ser visto como derrota para a família, mas a evidência falava alto demais. A casa tinha finalmente um caminho claro para a convivência. Foi então que Inês deixou transparecer a sua última manobra. Numa tentativa de manter o controle, ela abriu uma porta sem pedir licença, prometendo uma conciliação, que soava mais como uma rendição de poder do que como um acordo justo. Reproduziu com suavidade velhos gestos de cuidado, mas as palavras vieram com um peso de coerção velada. Se a gente segue esse roteiro, tudo fica mais simples para todos, inclusive para os gatos. A sala fechou-se em uma respiração quase coletiva. Eu observei cada rosto, ouvi o ranger das cadeiras, vi a hesitação nos olhos do meu filho e o sutil pacto silencioso entre Ana Lúcia e a cidade de papéis que nos cercava.
O que era alívio pareceu, por alguns momentos, apenas outra forma de pressão, e a crise de confiança que já rondava a casa ganhou nova força. Antes da assinatura definitiva, eu me levantei e, em frente a todos, ofereci o meu depoimento. Falei com a voz firme que não me faltou naquelas horas difíceis. Eu sou a quem decide. Eu assumo a responsabilidade de proteger meus gatos e a viagem com as regras é a única saída que me dá tranquilidade sem abrir mão da minha autonomia. Disse que a vida não pode ser reduzida a uma sala de estar protegida por promessas bonitas. Precisa de garantias reais, de prazos, de fiscalização. Os meus filhos, mesmo balançados pela pressão, assentiram com pragmatismo. A família reconhecia naquele instante o peso de manter a dignidade sem negar o essencial. A advogada fez anotações rápidas e Ana Lúcia sorriu sem jubilo, sabendo que aquele discurso era também um compromisso público. A nora ouviu, pela primeira vez, uma verdade que não admitia recuo. O meu direito de viajar coexistia com a responsabilidade de cuidar dos meus gatos. No meio de tudo isso, houve um momento de silêncio entre Mara e Ana Lúcia, uma conversa sem testemunhas que acabou por selar uma nova linha de ação, um segredo de bastidores que eu saberia guardar. Se você concorda com esse caminho que seguimos, comente abaixo o que acharia mais justo em situações assim. Comentar não é apenas dizer sim ou não, é colocar em palavras a sua bússola moral diante de uma escolha que mistura afeto, lei e autonomia. E cada comentário é uma peça do quebra-cabeça que pode ajudar muitos que, como nós, aprendem a equilibrar amor pela família com o direito de escolher a própria vida. O passo seguinte foi claro. Ainda que doloroso para quem teme a perda de controle, a última manobra de Inês não foi suficiente para desestabilizar o acordo que tomamos. A família, aos poucos, cedeu espaço à ideia de que o caminho proativo era o caminho legal, com regras, supervisão e responsabilidade partilhada. As conversas em sala de jantar, a cada palavra proferida, pareciam costurar uma nova confiança entre todos. O riso, que antes vagava pela casa, voltou aos lábios com uma contenção cuidadosamente treinada. E enquanto a reunião se alongava, o espírito de cooperação tomava forma, mesmo que sob o peso de uma verdade ainda presente. Cada decisão exigia sacrifícios, cada vitória exigia vigilância constante. No meio do barulho de copos e passos, alguém leu em voz alta o fechamento que a advogada nos entregou. Termos de viagem com supervisão, garantias para os gatos, responsabilidade compartilhada, tudo para evitar que o passado se repetisse. E foi nesse instante, entre a tensão que se dissolvia e a promessa que se firmava, que a carta final apareceu mais clara do que nunca. A carta não apenas consolidava o acordo, ela abriu a porta para uma nova forma de vida dentro daquela mesma casa, onde a dignidade não seria jogada fora em nome de uma boa aparência, e onde a presença dos gatos não seria motivo de perda de autonomia. A casa manteve o ritmo de uma respiração compartilhada, e a cada assinatura, cada olhar cuidadoso entre Mara e Inês, a atmosfera mudou sutilmente, como se o peso de uma decisão tivesse finalmente encontrado o seu chão firme. A carta final revela que Mara tem uma nova vida planejada com a família ao lado de seus gatos. Naquela manhã, meu coração ainda corria pelos dedos como se o tempo fosse água fria. Eu, Mara, confirmei a viagem com meus gatos, sob supervisão legal, com cada passo ancorado em certificados, assinaturas e a voz firme da advogada Ana Lúcia. A sala de embarque cheirava a café e ar frio. Os adultos ao redor falavam baixo, atentos a cada documento, a cada carimbo. O relatório da advogada dizia que tudo seguiria o bem-estar dos animais, que ninguém iria apartar meus gatos de mim sem complicar o jogo com a lei. Eu observei a fila, o brilho nos olhos de quem já sabe o que significa lutar pela própria autonomia, mesmo cercada pela dúvida. Horas depois, Inês apareceu na multidão de testemunhas com uma postura diferente. Não era mais a nora que fingia cuidado. Era alguém que precisava mostrar que não seria encarada como quem cedeu à emoção. Ela ergueu as mãos, respirou fundo e, diante de todos, reconheceu publicamente o papel que eu havia desempenhado na restauração de um equilíbrio que parecia perdido. Dizia, sem subterfúgios, que a nossa família precisava de respeito mútuo,
que minha dignidade não seria alvo de manipulação. O peso da palavra pública caiu como uma lâmina bem-humorada sobre a sala. Eu ouvi o sussurro dos meus próprios filhos, a hesitação entre apoiar a mãe-avó que sempre lutou pela justiça e a vontade de manter a paz. O custo disso não era pequeno, mas o tom era realista. Havia uma linha que ninguém poderia cruzar de novo. À noite, na casa da família, o jantar foi menos cerimônia e mais julgamento compartilhado. Sentamo-nos ao redor da mesa como quem sabe que cada prato pode esconder uma verdade. Inês, pela primeira vez sem a máscara de suposto altruísmo, abriu espaço para uma proposta de conciliação que não fosse apenas uma cortina de fumaça. Os gêmeos, que sempre observaram com cautela, assentiram com a cabeça quando perceberam que Mara não recuaria diante do que era justo. Entre um gole de água e outro olhar para os gatos nos bolsos de transporte, ficou claro que a família aceitava uma regra simples. O cuidado com os gatos tinha de permanecer inegociável e a viagem precisava cumprir as regras que garantissem a dignidade de Mara e a segurança dos animais. Foi quase silencioso o acordo que nasceu ali, entre perguntas sinceras e promessas contidas. Eu não caminhei apenas até a porta da casa nessa madrugada emocional. Falei com voz baixa, mas firme, sobre dignidade e responsabilidade. Eu não abriria mão de meus gatos, nem autorizaria que alguém use a nossa história para reduzir minha autonomia. A senhora do avião não se define por um único gesto. A vida é feita de pequenas decisões diárias que juntas moldam o que somos. Então sim, eu estava pronta para viajar com meus gatos, desde que cada etapa fosse vigiada pela legalidade, pela ética e pela minha própria convicção. Disse que a coragem não é quebra de vínculos, é o desenho de novos limites com quem já me viu lutando por aquilo que é justo. E quando a plateia da sala de jantar ficou em silêncio, ficou claro que nós tínhamos chegado a uma espécie de pacto. Existia uma nova presença de cuidado, não apenas pela minha liberdade, mas pela responsabilidade que assumi diante de todos. Se quiser ver o que vem a seguir, inscreva-se para acompanhar a próxima fase. Agora, o avião já me espera da ponte de embarque. A sala esvanece em torno de mim. O rugido suave das turbinas parece anunciar não a fuga, mas a passagem para um novo patamar de limites. Em minha cadeira de bordo, com meus gatos já acomodados nas caixas que conhecem o balanço do mundo, eu sinto o peso da decisão que tomei se transformar em ato público. Inês, diante dos olhos de todos, não pode mais fingir que o controle é apenas dela. A nossa história não recua. Ela sabe que a minha coragem não volta atrás, que a nossa família, ainda que abalada, começa a compreender a gravidade das escolhas. O silêncio na sala de embarque cresce ao meu redor, quebrado apenas pelo estalo da porta que se fecha e pelo sussurro de alguém que reconhece que tudo mudou de novo. O avião começa a rolar, o asfalto se afasta, e eu contemplo a distância entre onde estive e onde posso chegar. Uma nova era de limites foi estabelecida, e o peso dessa mudança já não cabe em uma única pessoa, cabe em todos nós que decidimos agir com dignidade, ainda que o custo seja alto. Que legado Mara deixa para as próximas gerações? O que vem depois de uma decisão que não pode ser desfeita? O som das turbinas aumenta, a sala de embarque fica menor aos meus olhos, e eu entendo que a verdadeira viagem não é apenas pela pista, mas dentro de cada um de nós. O avião de Mara decolando, o silêncio na sala de embarque, uma nova era de limites foi estabelecida. Cheguei ao destino com meus gatos em caixas acolchoadas, sob a vigilância calma de uma equipe de bem-estar animal. O saguão parecia menos cheio que o da vinda. Vozes mais suaves, passos atrasados, o tilintar das placas de confirmação. O ar tinha o frio de ar-condicionado e o cheiro de café derramado no balcão próximo. As caixas rangiam 2 vezes quando eu me movi, e os meus companheiros peludos me olharam sem pressa, como se perguntassem se aquele cenário ainda pertencia a eles ou se já era de outra pessoa. Eu respirei fundo e contei até 3, como se pudesse anular o peso daquelas horas em que tudo parecia ter se esfarelado. O passaporte voltou ao meu bolso com um pequeno suspiro de papel, e o mundo insistia em provar que eu ainda era quem eu sempre fui, alguém que decide, não alguém que aceita.
Horas depois, na sala de embarque, Inês apareceu ao meu lado com a mesma máscara de cuidado que sempre usou na frente das câmeras. Ela me olhou com aquele olhar que mistura pressa e cortesia, e eu senti o salão inteiro sussurrar em torno de nós. Em particular, ela não levou a conversa adiante. Só deixou uma frase nos meus ouvidos, tangível como uma nota no bolso. Estamos apenas tentando proteger a família. Eu a observei, não com raiva, mas com uma clareza que não admitia margem para versões vagas. A minha memória, que já tivera tropeços e falhas, não cedia mais às sombras. Eu tinha peças novas em mãos, os extratos, os recibos, os horários, os depoimentos, tudo disfarçado de rotina, mas cada linha carregando uma intenção que não podia ser ignorada. E quando a pessoa da linha de frente confirmou que meus gatos poderiam viajar sob supervisão legal, a certeza de que alguém, lá fora, começava a agir pelas minhas regras ficou mais forte do que poderia imaginar. Naquela mesma noite, a casa da família ganhou nova luz. O jantar foi simples, as mesas, menos barulhentas do que de costume. Os risos vieram com cuidado, como se fossem passos em piso molhado, mas havia ali uma concordância que não precisava de gritos para se ouvir. Os filhos de Inês olharam para mim com uma mistura de respeito e cansaço, e pela primeira vez em muito tempo, eu vi nestes olhos o peso de aceitar responsabilidades compartilhadas. Ana Lúcia, minha advogada, entrou na conversa sem holofotes, lendo cláusulas de proteção dos animais com a paciência de quem sabe que cada palavra pode valer uma vida. O apoio de Roberto, o amigo que nunca deixou de acreditar, transformou o ambiente numa espécie de arena em que eu não estava sozinha. E quando o relógio da sala marcou cada passo do tempo, percebi que tínhamos passado do discurso para a ação que realmente muda as regras de jogo. Foi ali, entre um gole de chá e o som do copo tocando a mesa, que a verdade começou a ganhar rosto. Inês tentou fechar a conversa com uma proposta de conciliação, aquele tom que parece suave, mas carrega o peso de uma ou várias vitórias já planejadas. Eu não caí nessa. Apresentei, com serenidade, o que já havia surgido nos meus papéis: provas de uso indevido, uma viagem com regras para gatos e um plano claro para evitar qualquer retorno a um passado em que eu me sentia tolhida. O rosto dela endureceu, mas logo relaxou, quase aceitando o fato de que o futuro não cabia mais nos moldes antigos. No canto da sala, minha filha mais nova murmurou um consentimento que não era apenas de voz, era de presença. Não havia mais medo de ser punida por ser quem sou. No dia seguinte, uma última etapa se abriu diante de nós, como uma porta que se deixa entreaberta para não assustar quem vem pela frente. Eu deparei com um laudo de inquérito que mencionava, de forma clara, que havia um custo humano por trás de cada decisão tomada para manter o status quo. O material circulou entre advogados, médicos e testemunhas, ganhando peso de verdade que não se pode negar. Inês, em meio a telefonemas e reuniões rápidas, não tentou negar as falhas. Reconheceu sim que havia cartadas que não podiam mais esconder o sol. A filha de Inês mostrou uma disposição de apoiar a viagem, desde que os gatos tivessem total proteção legal. Um acordo que mudaria para sempre a geografia da nossa casa. A tensão que pairava no ar foi substituída pela coragem prática de agir, de fato, sem promessas vazias. Em meio a tudo isso, chegou o momento de Mara, de mim mesma. Olhei pela primeira vez para as caixas onde dormiam os meus gatos e para a bagagem que carrega memórias de anos. Decidi, com uma firmeza que não conhecia há muito, que eu viajaria com eles, dentro das regras, mas com a minha autonomia intacta. O coração abriu espaço para uma nova forma de convivência. Alguém pode cuidar, ao mesmo tempo em que me permite escolher. O aeroporto passou a ter respiração própria. As luzes, os passos, a distância entre o balcão e a sala de embarque. Tudo parecia conspirar a favor de uma vida onde a dignidade não se vende nem se abandona. Eu era a mesma Mara que já lutara, só que agora com uma visão mais clara sobre o que vale a pena carregar no retorno. Um lar que acolhe sem sufocar, uma família que aprende sem desvalorizar, uma voz que não se cala diante de uma injustiça reconhecida. E no instante em que o avião começou a rolar pela pista, uma certeza tomou forma. Eu não iria apagar a minha própria história, apenas reescrevê-la com a força de quem sabe o que é correto fazer.
Se este desfecho te tocou, inscreva-se para acompanhar o que vem a seguir. O silêncio no aeroporto revelou que a verdadeira viagem era para dentro de cada um, e Mara a concluiu com coragem.